aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua. Que estão nos assistindo nesta noite, que a graça do Senhor Jesus esteja em cada lar neste momento. Vamos ler uma palavra, na palavra do Senhor, Isaías 53, 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e no seu reputáveis por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje a humanidade cristã comemora a ressurreição de Jesus. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Foi tudo sobre Ele, sobre a vida dEle. Por isso nós temos nessa noite razão suficiente para louvarmos e adorarmos nosso Senhor Jesus. Vamos estar orando neste momento. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua igreja, Senhor, por cada um que está assistindo agora, Pai, que nós possamos ter um culto abençoado, Pai, mesmo que seja online, Senhor, mesmo que seja pela televisão, mas um culto abençoado, Senhor, que o Espírito Santo esteja visitando cada família agora, cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. O grupo de louvor. Glórias a Deus. Esse hino em particular, ele fala muito comigo, pois ele declara o quão grande é o Senhor a quem nós servimos. E a única maneira de podermos entregar o nosso ser a Ele é engrandecendo o Seu nome, para que nós tenhamos pelo menos a mínima proporção em nossas mentes do tamanho que é o Deus que nós servimos. Amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, os prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer.
outra obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, glória a Deus, aleluias. Graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora chegou a hora de nós ofertarmos na casa do nosso Deus. Aí você da sua casa pode pegar o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos estar orando, né? Agora você pode estar fazendo os depósitos. O Pix vai estar aparecendo na tela, todos os bancos que nós temos. Para você estar fazendo entregar a sua oferta, fazer o seu depósito lá também. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa vida. O Senhor tem abençoado, Pai, a nossa casa. Tem abençoado, Senhor, o nosso lar. O Senhor tem, ó Pai, tirado o devorador. O Senhor tem cuidado, Senhor, de nós. Pai, aqueles que não têm, ó Pai, um trabalho, uma porta de emprego, abre agora, Senhor. Coloca as suas mãos. Abençoa, Senhor. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso que não vai deixar de cuidar de nós. Abençoa o comércio, Senhor. Abençoa as lavouras. Coloca as suas mãos poderosas.
poderosa. Nós sabemos, ó Pai, que nesse momento está difícil, mas nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas por nós. No nome do Senhor Jesus, é que nós, ó Pai, te pedimos e te agradecemos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Pastor João vai estar dando os avisos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Durante esta semana, nós temos algumas novidades que nós vamos voltar a partir de amanhã com nossos cultos, nossas reuniões presenciais, não é verdade? Vamos estar na quinta-feira, tendo aquelas 2 reuniões maravilhosas, 15 horas, e depois, atenção, os irmãos que são acostumados a vir às 20 horas no culto da quinta, não será às 20 horas, tá bem? Mas sim às 19h30. Vai ser 1 hora só de reunião, das 19h30 até, às 18h30 até às 19h30. É 18h30 até às 19h30, porque nós temos horário para nós nos recolhermos. Tá bem, meus irmãos? E domingo, nós vamos ter a ceia do Senhor, tá? A ceia era para ser hoje, mas por causa da nossa pandemia, ficou para domingo que vem, dia 11. Nós vamos ter ceia no seguinte horário, anote aí. 8 da manhã, 9h30 da manhã, tá certo? 17 horas e 18h30. Vou repetir para vocês, 8 da manhã, 9h30 da manhã, 17 e 18h30. Em todos esses horários, nós vamos ter a ceia do Senhor. Tá bem, queridos? Você vem já no culto que você já vinha, tá bem? Não vai, por favor, trocar de reunião, tá bem? De novo, com todos os nossos protocolos, vamos estar vai ter álcool em gel para você passar na sua mão, vamos medir a temperatura dos irmãos e nós vamos também pedir que os irmãos venham de máscara. Não venham sem máscara, tá bem, irmãos? Não venham sem máscara, traga a sua máscara. E outro detalhe importante também que a gente quer colocar para os irmãos, que as famílias vão ficar, se vier vários membros da família, vão sentar separados, não vão sentar juntos, tá bem? Vão sentar separados para que nós possamos atingir aquela contingência de 20% da nossa capacidade. Deus abençoe os irmãos. E hoje, às 21 horas, nós vamos continuar com aquela campanha poderosa de oração. Muitos irmãos de Andradas, fora de Andradas, do Brasil e fora do Brasil, estão orando com a gente. E está sendo um tempo de bênção. E Deus está respondendo a oração. Nós já temos frutos colhidos através desta oração poderosa de Deus. Você está convidado a vir conosco, é no Face aberto. Você abre o volume aí e vamos orar junto em nome do Senhor Jesus. Amém? Presbítero Robson com a palavra no nome de Jesus. Louvor? Tá bem, então a equipe de louvor vai estar louvando a Deus. Amém. Vamos estar louvando mais um louvor antes de estar ouvindo a nossa palavra. Amém.
não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
Amém. Convido o pastor João, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Uma palavra poderosa para os nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e estender as suas mãos, quem estão aqui no templo, para a gente estar louvando o Senhor com a vida do pastor João. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Tantos não podem, Pai, mas nós podemos e vamos ouvir em nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está vivo, amém. Louvado seja o nome do Senhor, Ele vive. Vezes, agora já faz um bom tempo, mas nós, pela misericórdia de Deus, fomos a Jerusalém algumas vezes. E um dos lugares preferidos que nós visitamos é o Jardim do Túmulo. E lá na porta do túmulo tem uma inscrição dizendo assim: Ele não está aqui, Ele vive. He's not here, he's rising. Ele vive. Isso enche o nosso coração de alegria. Isto enche o nosso coração de paz. Porque como seria a nossa fé se adorássemos um Deus morto? O que um Deus morto poderia fazer por nós? Um Deus que está na sepultura, que não vê, que não anda, que não se mexe, que não fala e que necessita da mão humana para sua própria limpeza ou para sua remoção. O que Ele poderia fazer por nós? Vamos ler um texto na palavra de Deus. Lucas capítulo 24, o primeiro versículo até o 8º diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões vestidos de vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando ao do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com ele. Vamos até nesse texto, está ótimo. Toda a cristandade, em todos os lugares do planeta, nesse dia celebra a Páscoa. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida no 3º dia após a sua ressurreição. Não obstante, a Páscoa é um evento que já existia em épocas anteriores ao cristianismo. Não obstante, com características e significados diferentes. Segundo o relato bíblico de Êxodo capítulo 12, a Páscoa foi instituída por Deus quando o povo judeu amargava a escravidão egípcia. Deus dá a Moisés e a Arão instruções específicas sobre a execução de uma praga, a 10ª praga que cairia sobre o Egito. Então, o povo hebreu deveriam se valer de um cordeiro ou de um cabrito, no máximo de 1 ano, sem defeito. Esse cordeiro deveria ser selecionado no 10º dia.
ele deveria ser selecionado no 10º dia do mês de Abibe. Posteriormente, esse mês foi mudado para o nome de Nissan, que na verdade é o mês de abril. E esse mês de Abibe ou Nissan se tornou o primeiro mês do ano do calendário hebraico, do ano religioso do povo judeu. O animal deveria guardar e seria morto no 14º dia, entendeu? Ele é separado no 10º dia. Por 3 dias, esse animal, ele é inspecionado. E no 14º dia, ele é imolado. Está lá em Êxodo capítulo 12. E nós entendemos que, completado então as preparações para a partida, porque Deus havia dito para o povo hebreu como eles deveriam comer a primeira Páscoa. Aquela Páscoa deveria ser comida assim. Eles deveriam estar cingidos ou vestidos, as sandálias deveriam estar nos seus pés, o cajado estar na mão, e comer a Páscoa do Senhor depressa, como que estão preparados para partir. Deveria ser comida também com ervas amargas. A carne do cordeiro deveria ser comida. O sangue do cordeiro deveria ser passado nas vergas e nos umbrais das portas. Naquela noite, todos os primogênitos do Egito, em qualquer casa onde não tivesse o sangue nas ombreiras da porta, haveria morte do primogênito. A observância da Páscoa, ela serviria de um lembrete anual sobre a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E onde houvesse o sangue, compreender-se-ia que ali um cordeiro foi morto. Onde houvesse o sangue, significaria que um cordeiro foi imolado e o pecado daqueles que moravam dentro daquela residência foi coberto. Mas onde não houvesse o sangue, o sinal do sangue, então haveria juízos. Que interessante. O povo judeu era tão pecador quanto os egípcios. O povo judeu cometia os mesmos erros e os mesmos pecados que os egípcios. Então, por que o anjo da morte não traria execução sobre aquela casa, sobre aquele lar, sobre aquele primogênito? Ele não executaria o primogênito, por quê? Porque o sangue do cordeiro imolado, estava cobrindo, protegendo aquela casa e aquela família. Diz a palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então essa era o significado da Páscoa para o judeu. Páscoa para os judeus significa libertação da escravidão. Páscoa para o povo hebreu significa libertação da morte. Páscoa para o povo judeu significa um ato da graça e da misericórdia de Deus. E para nós cristãos, Paulo diz aos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quando Jesus inicia seu ministério, ele vai para um ministério de 3 anos. Lembra que o cordeiro deveria ser inspecionado por 3 dias? Sim, Jesus vai inspecionado por 3 anos. E quando ele inicia o seu ministério, ele inicia com o batismo. E João, o Batista, olha para Jesus e diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
esse mesmo cordeiro iria oferecer o seu sangue, para que através da marca desse sangue, todos nós pudéssemos ser lavados de nossos pecados, de nossas iniquidades, pela misericórdia e pela graça de Deus. Agora, meus queridos irmãos, Jesus vai 3 anos trabalhando, 3 anos pregando, 3 anos de ministério. Os sacerdotes não viram nele falta alguma. O cordeiro está sendo inspecionado. Os fariseus não viram em Jesus falta alguma. Os escribas não viram em Jesus falta alguma. Pilatos olhou para Jesus e disse: ele é inocente. Até mesmo os seus discípulos que comeram, andaram, viveram com ele, não acharam na boca dele dolo algum. No 4º ano, quando ele entra no 4º ano de ministério, ou seja, os 3 anos e meio, ele está já caminhando dentro, ele já tinha cumprido os 3 anos de inspeção. No mesmo dia em que as ovelhas estão entrando em Jerusalém, Jesus também está chegando em Jerusalém. E os discípulos disseram: vamos lá para nós morrermos juntamente com ele. Jesus entra para a inspeção final. E sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: o Filho do Homem será entregue na mão dos gentios, e o açoitarão e o matarão. E foi assim. O profeta Isaías viu Jesus, e ele disse assim: como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura nenhuma, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como dos homens esconde o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Naquela noite, Jesus celebra a preparação da Páscoa com os seus discípulos. Ali a mesa está posta, como todo judeu fazia. Ali estava o vinho, ali estava a carne assada do cordeiro, ali está o pão, ali estão as ervas amargas. E Jesus pega o pão e parte e diz: isso é meu corpo, que é partido por vós. Depois ele dá o cálice e diz: esse cálice é a memória do meu sangue, que é derramado por vós. A sucessão disso todos nós já conhecemos. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde o seu suor se torna em gotas de sangue, onde ele é preso. Os seus discípulos fogem, e depois começa o seu martírio, a sua via crucis. Jesus Cristo é espancado, imolado, machucado, cuspido, açoitado, e colocam sobre ele uma pesada cruz, e o penduram no madeiro no Gólgota. E lá está Jesus pendurado. Da hora 6ª até a hora 9ª, o sol escurece, uma eclipse solar acontece, a escuridão. E na hora 9ª, ou seja, às 3 horas da tarde, aquele espetáculo de horror humano, Jesus em alta voz vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O meu pecado estava sobre Jesus, teu pecado estava sobre Jesus. Agora, Jesus desce à sepultura,
Jesus desce à sepultura, e aí ele fica por 3 dias. Mas no 3º dia, acontece um terremoto, a pedra é removida, os guardas caem por terra, e Maria Madalena e a Maria mãe do Senhor vão ao sepulcro para poderem embalsamar, levar perfumes para o corpo. E quando ela chega, a pedra está removida, e elas abaixam no sepulcro, e eles veem um homem que diz, um anjo que diz: não temas, ele não está aqui, porque procura entre os mortos aquele que vive. E João, lá na ilha de Pátimos, teve uma visão de Cristo que dizia para ele: eu sou o primeiro e sou o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelo século dos séculos. E tem mais, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Como igreja, nós celebramos este dia. Nós celebramos esse dia, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas resta-nos uma coisa muito importante. No dia da Páscoa hebraica, o povo de Israel estava preparado para deixar o Egito. No dia da Páscoa cristã, Jesus deixa o sepulcro. E agora, como nós estamos celebrando a Páscoa? Estamos nós preparados para partir? Estamos nós como igreja preparados para partir? Pelo que eu me lembro, nunca aconteceu de nós celebrarmos uma Páscoa dentro de casa. Esta é a primeira vez que nós celebramos, como os hebreus celebraram a Páscoa, a primeira Páscoa, dentro de casa, preparados para partir. Estamos nós cobertos com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Estamos nós devidamente cobertos com essa proteção que nos livra da morte. O Cristo vivo que venceu a morte, Ele nos dá vida. E essa vida que nós recebemos dEle, é a vida que foi garantida pela nova aliança de Jesus. Eu louvo a Deus, queridos, que nos assiste nesta noite. Eu louvo a Deus porque esse Cristo vivo é o Cristo que eu converso com Ele todos os dias. É o Cristo que eu louvo a Ele, eu canto a Ele todos os dias. É o Cristo que nós podemos pedir socorro a Ele todos os dias. E isso para nós é um momento de muito prazer. Nós celebramos um Cristo vivo, um Cristo que vive e está presente aí na tua casa, está presente aí na tua vida, está presente onde você estiver. Aonde você estiver, Ele está presente. Clame por Ele e receba dEle bênçãos infinitas para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Que a mão de Deus esteja cobrindo você poderosamente. E encerrando, eu quero trazer para você uma palavra de encerramento assim. Meu querido, minha querida, no nome do Senhor Jesus, não torne vão o sacrifício de Cristo. Não torne em vão todo o projeto de Deus para você. Não torne em vão todo o esforço que Deus fez em toda a história para trazer o homem de volta para si. Não torne em vão. Se nós como igreja estamos passando por momentos tão difíceis, será porque Deus permite que os terremotos aconteçam? E nós olhamos para os terremotos e nós não vemos os terremotos como sinais, mas a Bíblia diz que são sinais. Se a palavra de Deus diz que as guerras são um sinal da volta de Cristo, nós olhamos para as guerras e já acostumamos com as guerras. Se a palavra de Deus diz que o filho levantará contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe contra o filho, um entregará o outro à morte, matarão uns aos outros, e nós
nos acostumamos com isto. Nos acostumamos com isto, como se isso já não fosse sinal. Então Deus permite um sinal que abale todo o planeta, para que nós possamos entender que Jesus está às portas. Celebre essa Páscoa desta forma. Eu preciso demais estar coberto com o sangue do Cordeiro. Eu preciso estar debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A nossa alegria é porque Jesus está sentado à destra do trono de Deus. A nossa alegria é que todos os momentos que o acusador comparece perante o Senhor para me acusar e te acusar, Jesus se põe de pé e diz para o Pai: o meu sacrifício foi pelo pastor João, foi pelo presbítero Rob. Eu também morri por este. E Jesus não me vê sujo, Jesus não me vê cheio de máculas, Jesus não me vê podre de pecado, porque Ele olha para mim através desse que ressuscitou. Ele olha para mim através de Jesus. Então Ele me vê justificado por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante esta próxima semana nós poderemos ter cultos presenciais. Não esqueça que o horário do último culto mudou. O horário do último culto é 16h30, tá bem? 18h30, porque é uma hora só, das 18h30 às 19h30. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus? Você pode ir na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, se incomode, não é? Eu não falo para você se acomodar, não. Se incomode. Reverencie esse Jesus que está vivo. Reverencie esse Jesus ressurrecto. Reverencie esse Jesus que você pode clamar por Ele, que Ele está presente na tua vida para te abençoar. Reverencie. Coloque a sua mão no seu lado esquerdo para agradecer. Oh Deus, nós te somos gratos por Jesus Cristo, por ter nos enviado salvação. Meu Senhor, nós te somos gratos pela morte de Jesus. Nós te somos gratos pela ressurreição de Jesus. Nós somos gratos pela intercessão de Jesus. Bendito seja o teu nome para sempre, eternamente. Obrigado pelos irmãos em toda a face da terra que estão debaixo do sangue do Cordeiro e têm se valido do sangue do Cordeiro, que nos traz vida e vida abundante. Amém, amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, que o grandioso amor de Deus nosso Pai e a comunhão que há no Espírito Santo seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Até nossa próxima programação, nosso próximo culto.